Argamassa com expansão, fissuração e baixa resistência mecânica com esfarelamento. O objetivo desse trabalho, gente, é mostrar para vocês as etapas de gerenciamento de ensaios. Existem os ensaios convencionais, aqueles que a gente conhece bem, são fáceis, vamos dizer assim, que todo mundo faz, que são os ensaios de aderência por percussão e aderência por resistência à tração. Esses são os mais comuns. A gente obtém muita informação, como vocês vão ver nesse trabalho. Porém, existem outros tipos de ensaios, chamados ensaios avançados, que não são normatizados, mas que, de acordo com a orientação de um especialista, patologista, ou através de um contato com pessoas mais experientes, a gente consegue, de repente, direcionar nossa análise, a nossa hipótese diagnóstica com esses ensaios para concluir esta hipótese, né? Por exemplo, a minha hipótese é que não tem cimento, minha hipótese é que tem cimento demais, minha hipótese é que faltou cura, minha hipótese é que, de acordo com o que eu estou vendo, pela minha manifestação patológica, o meu revestimento ele não teve, o cimento não foi o mais adequado. Entenderam? Então, em função da sua hipótese diagnóstica, que é obtida visualmente, inicia-se um processo de escolha de ensaios. Eu vou falar de alguns ensaios avançados aqui para esse estudo de caso, tá bom? Antes de iniciar a nossa apresentação, eu quero me apresentar. Então, eu sou patologista desde 1998 com a minha empresa, mas eu já atuo com patologia desde 1990, quando estagiei com a professora Maria Noronha, e estagiei com o Alfredo Roberto Falcão Bauer, que foi o pai, né, o fundador do grupo Falcão Bauer, os primeiros patologistas do Brasil. E eu tive a oportunidade, então, ali de aprender com eles e me apaixonei por essa área, porque, como eu disse anteriormente, essa área é um CSI. Né? A gente tem que entender de todas as áreas da construção civil. E atualmente eu estou um pouco preguiçoso. Eu já fui o patologista generalista, onde você conhecia de tudo, de impermeabilização, de esquadria, de elétrica, de hidráulica, e hoje eu estou focado em fachadas, tá bom? Então a nossa empresa, olha aqui, acompanha com a gente aqui, ó, na apresentação, é patologia de fachadas, tá? Então diagnóstico e terapia voltado para o revestimento de fachadas, seja ele pétreo, seja ele esquadria, seja ele argamassado, seja ele cerâmico, nós atuamos em todas as áreas, obviamente não só eu, mas uma equipe multidisciplinar. Atuamos com treinamento de equipes, gosto demais desse trabalho, principalmente com mestres encarregados, engenheiros de obra, engenheiros de qualidade de assistência técnica, porque ali a gente consegue desenvolver a informação que demora para chegar no canteiro. E você no canteiro não tem esse tempo, você no canteiro tem prazo a cumprir. Então, através do treinamento de equipe, a gente relembra as normas, a gente faz um treinamento prático, tem uma parte teórica, uma parte prática, né? E a gente consegue ganhar aí em qualidade, desempenho e durabilidade. Com cursos em company, fiscalização de obras, hoje a gente tem preferido chamar de monitoramento de obras, outra hora entro nesse detalhe, e projetos de consultoria em revestimento. Então, desde o projeto inicial, a primeira etapa, até as últimas etapas, que são a fiscalização da obra de recuperação, tá bom? Desde a etapa de projeto preliminar, análise dos projetos iniciais, são parceiros nossos que fazem esse tipo de trabalho, a etapa de treinamento de mão de obra, a implantação dos revestimentos, desenvolvimento de traço para algumas construtoras, a interferência direta na usina, se argamassa usinada, na indústria, se argamassa industrializada ou rodada na obra, e o acompanhamento e fiscalização durante a execução dos trabalhos, tá bom, gente? Aí está a nossa equipe, ela é baseada em alpinistas, tá? Não são cordistas. O alpinista tem a vantagem, além dele conseguir subir e descer, ele anda na horizontal até 7 metros para cada lado. Então ele tem um range aí de velocidade e de atuação mais intenso. Ele marca o som identificado, som cavo, a fissura, a infiltração, a corrosão, a anomalia que ele detectar, ele marca na fachada, ele tira a foto, ele mede e ele anota na planta. Isso para mim é fundamental, essa anotação em planta com a fotografia, com a indicação exata do local. Então tem que ser um cara que saiba ler, escrever e que saiba ler uma planta, inclusive.
né? A gente acompanha obras, nós mesmos subimos muitas vezes em balancins para avaliar aí o serviço em andamento ou durante a própria inspeção e o mapeamento de fachadas, tá? No teste de percussão, nos ensaios de aderência. Está aqui treinamento para engenheiros, treinamento para equipe de obra, cursos, nós somos professores de alguns cursos, eventos como simpósios a gente participa também. Tá? Adoro estudar, sou um engenheiro patologista que sou apaixonado pela minha profissão, como eu já disse. Atualmente sou consultor, então, em algumas construtoras, atuo bastante com edificações residenciais, com condômino, né? Atuo bastante com condômino, com síndico, com gestores prediais. Hoje nós temos atuado também, inclusive, com peritos judiciais que precisam do nosso trabalho muito focado em fachadas. Essas construtoras aí, vem a Proma, a Árvore, a Build, mais recentemente a Plaenge, elas têm patologias, conhecem a gente através da patologia, mas depois que resolver a patologia, eles querem evitar a patologia. Então, ele assiste essas consultoras, treina a mão de obra, professor no curso de pós-graduação do IMBEC, são tudo cursos de pós-graduação e educação continuada, tá? Universidade Mackenzie e Eduquienge, coautor do Manual de Selantes Fachadas pelo consórcio Habitare e sou membro de 2 comissões de estudo, tá? De norma. A revisão da 13753, 754 de revestimento cerâmico e a 13749 de revestimentos argamassados. E o ano passado foi a 13758 do ensaio de resistência de aderência à tração. Alguns clientes nossos, tá? Que estão aí presentes, que já pudemos atuar. Ok, caracterização. Então, esse trabalho foi apresentado no 12º Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassa, em 2017. Aqui toda a equipe que participou, você pode acessar inclusive por aqui e baixar o arquivo. Ele está publicado num e-book pela editora Atena e está na internet através do site do simpósio. Sintomas. Então, o sintoma observado ali era uma argamassa que ela incha, ela fissura, ela perde resistência mecânica e ela esfarela. Então, é um caso real. Tá? Como engenharia diagnóstica, gente, nosso objetivo é a investigação técnica para aprimorar a qualidade. Era uma ação judicial? Sim, nesse caso era, mas muitas vezes não necessariamente precisa ser. Então, nós estamos auxiliando a justiça na apuração de responsabilidades, usando ferramentas como a inspeção, a vistoria, a auditoria, a perícia e a consultoria. Tá? Nosso edifício está localizado numa região litorânea da cidade do estado de São Paulo, litoral norte, tá? De frente para o mar. Então, isso tudo é importante. Aqui está a identificação, essa é a cara do edifício, né? Estilo neoclássico, alto, revestimento argamassado, em um ambiente marinho, isso tudo pode influenciar. Né? Ele tem 2 faces, com uma face leste, está aqui o norte, né? Então a face leste e a face sul, elas são expostas, não tem nenhum edifício em volta para protegê-lo. Recebe direto essa ação, né, da maresia, do vento, da chuva, é bem exposto mesmo, ele está de frente aí para o mar. Tudo isso é importante porque nós vamos levar em consideração na análise. Na hora que nós fizemos os ensaios qualitativos, né, que são os ensaios de percussão e de resistência de aderência, nós vamos querer comparar. Será que tem alguma coisa a ver com a exposição solar do edifício, ou a ação da chuva dirigida em cima da edificação? Isso tudo pode ser uma hipótese diagnóstica e pode ser levado em consideração. Bom, anamnese. O edifício foi edificado em 2005, né, foi edificado antes e foi entregue aos moradores, o habites, em dezembro de 2005, finalzinho de 2005. Então. O edifício é em estrutura convencional, executado em lajes, pilares e vigas em concreto armado, tem 20 pavimentos ou 60 metros. A sua alvenaria é de bloco cerâmico, seu revestimento é em chapisco, emboço e texturas ou ligantes sintéticos, texturas acrílicas.
ok? O início do descolamento e queda do revestimento é em 2006, ou seja, menos de um ano da entrega da edificação, a gente já começa a ver a manifestação, já começa a sentir a manifestação patológica apontada anteriormente. A consultora dá uma assistência técnica inicial, somente nos revestimentos com sinais de descolamento e ou desplacados. O condomínio, então, depois de 5 anos, após o término da garantia, inicia sua primeira manutenção, que foi uma simples lavagem com a reaplicação da textura. Com isso é importante, essa informação, gente, a gente vai ficar com 2 camadas de textura envelopando a edificação. Mais tarde a gente vai falar sobre isso, a gente volta nesse tema, tá? Bom, o condomínio não vê resultado, continua o processo de inchamento e descolamento do revestimento argamassado, esfarelamento dele. Contrata um assistente técnico que sugere, então, em 2014, eles entrarem com uma ação judicial contra a construtora, só que eles que precisavam do ônus da prova ou, através de uma antecipação de provas, mostrar o risco que o condomínio enfrentava pelo fato de estar descolando e desplacando o revestimento ou caindo em forma de... Ele incha e esfarela, né? Está esfarelando de forma pulverulenta. E então é chamado um perito judicial. O perito e o assistente técnico do condomínio não sabe qual caminho tomar, então eles contratam um consultor patologista, no caso somos nós, e nós então vamos indicar aí os devidos ensaios laboratoriais que vão fazer parte do processo, tá bom? Então aí a gente entra em 2016, ou seja, né, 10 anos, né, praticamente, em dezembro de 2005, então 10 anos após a entrega da edificação, a gente então tem aí nós somos contratados para fazer parte do trabalho. Essa é a sintomatologia do que vem acontecendo. Então o revestimento ele incha, ele fissura, uma fissuração bem intensa, e ele perde a resistência de aderência, né, a aderência mecânica dele ao substrato e começa então a esfarelar, né, cai em forma de, algumas vezes em forma de placa, ele vai formando essas lâminas, né, que a gente pode chamar até como se fosse um croissant, como o francês fala, um croissant, né, essas camadas aqui. Nesse slide, então, nós vamos ver como o revestimento perdeu aderência. Então, nessa imagem, a gente vê como o revestimento está sem nenhuma resistência mecânica, sem aglomeração, né? O material parece estar solto, parece que não tem cimento. Aqui eu vou demonstrar, olha só, eu vou indicar, a minha primeira impressão é que havia gesso nessa argamassa, está vendo esse pó esbranquiçado? Inclusive esse trecho foi para análise e não deu gesso. A análise química mostrou que não havia gesso na argamassa. Essa baixa resistência à pulverulência do revestimento, como a gente achou que fosse ação de gesso. Que gesso é esse, gente? Olha só, né? O gesso ele é colocado, ele é pulverizado no embolso quando o funcionário, diante de uma situação de altas espessuras, precisa dar mais de uma cheia. Então, entre as cheias, ele dá uma cheia e joga o gesso para que aquela massa puxe mais rápido para que ele consiga dar a segunda cheia. Ele está atarefado. É a tendência dele a fazer isso. Isso é um crime. Isso é um crime, não sei se é por falta de conhecimento dele, né? Ele devia ser alertado a não fazer isso e deveria ser mandado embora por justa causa, caso pegasse ele fazendo isso. E ele deveria ser alertado pelo fato de que é um risco muito grande. Pode matar uma pessoa, porque o revestimento incha. O gesso, ele é anidro em pó, ao longo dos anos, ele vai absorvendo a umidade da própria argamassa, do próprio ambiente, ele incha, né, ele vira etringita, que é um sulfoaluminato de cálcio biidratado. Essa etringita ela é expansiva, ela forma uns cristais expansivos que vão provocar, então, o inchamento, a fissuração e perda de resistência do meu revestimento, né, da minha argamassa. Então aqui já vimos, né? No próximo, olha aqui, ó.
Inclusive, eu não consigo nem ter aderência do meu revestimento. Vocês viram ali o que aconteceu? Né? A minha argamassa se soltou nesse ponto. Por que ela está se soltando, né? A minha argamassa, desculpa, a minha textura. Porque a minha argamassa como um todo, ela está pulverulenta, com baixíssima resistência mecânica. Eu quebro com a mão. Você não consegue quebrar uma argamassa assim, né? É ter um mínimo de resistência. Aqui, gente, eu estou batendo com a mão, mas vocês veem como o revestimento ele incha todo. Né? Ele está perdendo toda a aderência. Eu estou batendo com a mão e está dando aquele som cavo, só com os dedos você já sente. Nesse local, nós estamos retirando uma amostra que iria para posterior ensaio em laboratório. Nos chamou a atenção que, apesar do revestimento estar inchando, esfarelando e caindo, as espessuras eram baixas, não eram tão altas. Gozado, né? Por que será que usaram gesso em baixa espessura? Mas era a informação que a gente tinha no local, né? Outra informação, olha lá, apesar de ser usado chapisco, o chapisco não deu aderência nenhuma ao substrato. Olha como a argamassa está fraca, sem coesão, né? E ela não tem aderência ao substrato. Olha como ela se solta, tá vendo? Como ela está fragilizada. Ela não tem aderência nenhuma ao substrato. Isso nos chama muita atenção, né? O próprio funcionário falou, nossa, essa argamassa está podre. A argamassa podre ou pobre é com falta de aglomerante, falta de cimento e cal. Ok, primeira coisa, como patologistas. Primeiro, ensaio de percussão por meio de impactos leves não contundentes com martelo ou com ponta de ABS. A norma fala em martelo de madeira, eu pessoalmente não gosto. Ele só diz que é com impactos leves, não com equipamento não contundente. A gente utiliza um martelo de ponta de ABS e a ideia é a gente fazer o ensaio em 100% dos revestimentos. Como já se trata de uma patologia, quando é obra nova, a norma a 13749 vai falar que a cada 100 metros quadrados você deve pegar uma área de 1 metro quadrado e fazer ensaio de percussão. Aqui não é o caso, gente. Aqui é o caso de nós termos que fazer 100%. Não existe isso de eu mapear uma face e as outras faces eu extrapolar o resultado. Isso não existe. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pedreiro, cada balancinho que foi utilizado, cada argamassa que chegou na frente de obra, ali na frente da fachada, no momento da aplicação, são diferentes, tá? Então, inicia-se pelo ensaio de percussão. Por que o ensaio de percussão é importante? Porque ele vai me dizer a extensão do problema, onde é que o problema iniciou, qual a direção dele, qual a extensão desse problema, e é aqui que nós temos que, eu entendendo a extensão, eu vou dizer, não, vamos continuar, vamos fazer tais e tais ensaios. Então, o primeiro ensaio é o ensaio de percussão, né? O segundo ensaio é de resistência de aderência e tração. Ou seja, onde o som está cavo, a resistência de aderência é isso mesmo, você acertou. Zero. Né? O som está cavo, então é zero. Se eu ainda tenho, dos demais locais onde o ensaio a percussão demonstrou que o revestimento encontra-se com som firme, é porque existe alguma aderência. Quanto é essa aderência? Então, o ensaio de resistência e aderência à tração, junto com o ensaio de percussão, eles são ensaios qualitativos, né? Então, ele vai me dar a qualidade do meu revestimento. Como é que está esse ensaio? Quem é o elemento mais fraco aí nessa cadeia? É o chapisco, é o substrato, é o emboço, é a interface entre chapisco e emboço, é a interface entre o chapisco e o substrato, é a capa superficial do emboço. Então, esses ensaios são fundamentais e necessários sempre. Quantos ensaios de resistência à tração? Já vou falar. Como se suspeitava da existência de teor de sulfato ou gesso na minha argamassa, existe um ensaio que, gente, olhem, desculpem, não é um jabá, eu tenho que falar para vocês. O único ensaio, o único laboratório que faz o ensaio correto é o próprio IPT. Ele criou esse ensaio, é uma norma BNT, tá? Mercosul, né? Norma de procedimento de laboratório, mas o único laboratório que sabe fazer esse ensaio, pelo que eu tenho, pela minha experiência, é o IPT. Os demais não sabem fazer esse tipo de ensaio. Então, qual ensaio que é? Análise química para determinação do teor de sulfato e reconstituição do traço. Nós vamos saber se tem mais aglomerante. Parece que tem muita areia, né? Tem pouco aglomerante. Tem mais aglomerante que agregado? Tem menos agregado? Qual tipo de agregado?
né? Então a gente consegue determinar qual tipo de cimento, consegue determinar nessa análise química. E será que tem teor de sulfato, teor de gesso acima do normatizado? Juntamente com esse ensaio, normalmente a gente pede esses dois aqui, ó, análise mineralógica por difração de raio-x e análise termogravimétrica. Quem são esses dois ensaios? Através de tiros de raio-x, cada cristal de elemento for fumado, então a portlandita, o CSH, a etringita, os sulfaluminatos, todos os materiais vão ter um ângulo, né? Todos os minerais vão ter um ângulo de difração, o cálcio, o quartzo, né? Então a gente vai ter ângulos de difração. Pela quantidade de ângulos de difração, a gente consegue identificar quem são os cristais presentes. Então, é uma análise mineralógica semi-quantitativa da diferença por raio-x, tá? Que junto com a termogravimetria, TG e DTG, a termogravimetria diferencial, a gente então consegue obter, né? A gente consegue obter aí uma análise quantitativa desses elementos. Esses dois andam sempre juntos, tá? A análise termogravimétrica, a gente vai queimando a amostra e por perda de peso, ou seja, por saída por fusão de elementos, então a 100 graus a gente tem saída da água livre, depois as temperaturas mais altas, a água absorvida, depois você tem a desidroxilização de outros elementos, como o hidróxido de cálcio e outros elementos. Então, eles vão se decompondo e a gente já sabe a temperatura de decomposição desses materiais, a gente sabe que esse material está presente lá. Então, esse aqui confirma a presença dos cristais identificados, que nem sempre a identificação dos cristais em raio-x é claro para a gente precisa conferir, é uma conferência a termogravimetria, ok? Então tá aí. O mapeamento é feito por meio, eu gosto muito de usar em revestimentos argamassados, um martelo de borda de ABS de 30 milímetros de diâmetro. Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, nessas pontinhas vermelhas, elas são destacáveis. No desgaste, né, conforme o funcionário vai batendo na fachada, ele se desgasta. Então você consegue trocar ela sem precisar comprar um martelo novo. O martelo está em torno aí de uns R$60. Está aí a equipe trabalhando. Esse aí, Wellington, que você bateu em cima aí. Esse som, não? Ó, som firme. E nesse pantinho para trás, ó, o som está cavo. Tá? Então você tem que, inclusive, treinar a equipe antes de iniciar o trabalho, dizendo para eles o que é o som cavo. Então a equipe vai precisar ser treinada. Fez-se o mapeamento, a gente então identifica em planta, né, olha lá, tá vendo? Em planta não, desculpa, em elevação, as áreas afetadas com som cavo. Então todas as fotos foram tiradas, todas as imagens, todas as situações. Então o que está em laranja aqui é som cavo. Isso aqui é uma fachada lateral, você está vendo a quantidade de som cavos, principalmente nessa região aqui na região superior, na localização superior da edificação, mais embaixo. Mas olha essa fachada aqui, a fachada posterior, a quantidade de som cavo, praticamente a fachada inteirinha. Bom, de posse do ensaio de aderência por percussão, gente, é que eu vou então programar meu ensaio de resistência de aderência e tração. Ah, professor, mas então quer dizer que eu não posso falar para o cliente que ele vai gastar, porque eu não sei quanto ele vai gastar? Exatamente, a gente tem uma ideia inicial. Tá? Quantos ensaios de resistência de aderência e tração nós vamos fazer? Eu não sei. Nós vamos estimar sempre a mais. Né? Como é que eu trabalho, gente? Então aqui ó, é um pulo do gato nosso. Né? Eu costumo fazer ensaio nas regiões inferiores, no meio do edifício e na região superior. Ensaio de resistência, de aderência e tração. Por quê? Exatamente porque você tem uma variação muito grande, tem uma situação de exposição da edificação muito grande. Então eu preciso ter essa informação. Ah, vamos fazer só no térreo? No térreo, gente, é um resultado muito fraco, né? A gente, principalmente porque existe durante a obra uma bandeja aqui, né? Um para-lixo, uma bandeja de proteção. Quando a equipe vem descendo, eles param então no primeiro pavimento e deixam essa segunda etapa do térreo até o mezanino mais ou menos, eles deixam para fazer uma outra etapa. Então a argamassa não é a mesma, os lotes não são os mesmos, a mão de obra algumas vezes até muda, não é a mesma para finalizar o térreo. Tá? Então, eu prefiro fazer do primeiro pavimento sempre para cima. Se for o caso, em alguns casos,
né? A gente pode usar a própria equipe de corda, não é aconselhável, porque ele não tem como apoiar o equipamento ali. O ideal é que você tenha um... Muito bem, então aqui é a relação entre as áreas com som cavo e as áreas totais. Tá? Aqui são as áreas totais, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou grifar aqui. Ó. Aqui é a área da fachada frontal, tá? Onde eu tenho a área total do revestimento, tentar fazer uma seta aqui com a mão. E aqui é a área de som cavo dessa fachada frontal, certo? Então eu tenho 14%, tá aqui, ó, 14%, estou ruim, hein, de desenho. 14% de área, né, em relação de som cavo em relação à área total, tá? A área total do revestimento naquela região. E assim por diante, né? Então aí eu vou ter a fachada lateral direita, a fachada posterior, a fachada lateral esquerda. E aqui eu tenho o total de todas as áreas, né? Então, lá, em relação à área total da fachada. A área total da fachada é de 6.500 metros quadrados e a área total de São Cavo, 1.200, quase 1.150 metros quadrados, ou seja, 18%. Entendam bem, 18%, todo juiz já vai entender que o revestimento tem uma patologia e vai condenar a fachada inteira. Então, gente, prestem atenção. Há um número mágico que a gente chama de 6%, onde até 6% a gente considera como sendo uma manifestação patológica por falta de manutenção. A partir de 6% para cima, não me perguntem por quê. Esse número ele é mágico, ele aparece. Você vê edifícios, às vezes, de 40, 50 anos, que aparece 6%. Você vai ver a falta de manutenção. Está tudo bem, são falhas pontuais. Mas acima de 6%, gente, já se caracteriza, então, patologia, manifestação patológica, e o juiz já manda você remover o revestimento como um todo, tá bom? Dos ensaios químicos e mineralógicos, está aqui, ó, isso aqui é um ensaio de TG e DTG, equipamento pequenininho, porque a amostra é pequenininha, ela vai num cadinho, né, e vai aqui e o equipamento vai fazendo então a leitura, e inclusive o equipamento já sabe mais ou menos quem são os elementos que vão sendo fundidos aí, ou desidroxilizando, perdendo água de constituição, ou se decompondo através do calor. A difração de raio-x é um local fechado, né, como são raios-x, ele precisa ser protegido. E aqui, gente, um exemplo da amostra que a gente foi removendo. Então, toda empacotadinha, identificada, a fachada, a data, o local onde foi identificado, e que isso aqui vai para o laboratório. É importante para o laboratório receber uma boa identificação desse material para a gente poder analisar ele adequadamente. Aqui está um ensaio de resistência de aderência à tração. Esse é o equipamento, né, que é utilizado. A gente não tem esse equipamento. Quero falar para vocês que muitas vezes não vale a pena se você executa muita argamassa, então você quer controlar teu revestimento. Mas o ideal é você contratar um laboratório que faça esse tipo de análise, porque esse laboratório está preparado para isso, ele só faz isso e ele é certificado em metro. E o equipamento também tem que estar calibrado e certificado. Aliás, exija a identificação de equipamento no laudo. Tá? Aqui um exemplo de ruptura junto, né, ao substrato, 2, 3% ao substrato, o restante rompeu no chapisco. Está aqui a forma como a gente está fazendo o ensaio numa das laterais, o balancim que foi utilizado, é importante, né, para a gente poder ter resultado. Isso tudo entra no custo, entra no teu gerenciamento. Quem foi lá e contratou o balancim para ser colocado na fachada, fui eu em nome do condomínio, em nome do cliente. Mas eu fui lá na empresa de balancim, montei com eles as datas, porque vai 1 ou 2 balancins, e aí você tem a mobilização, a montagem, a desmontagem, a remontagem, desmontagem, remontagem, tudo isso é um custo, gente, é muito alto. Tá? É o tipo de análise que realmente envolve aí um trabalho bem grande. Dessa imagem, então, eu volto mostrando onde eu fiz os ensaios. Né, aqui a elevação tem aí o som cavo, por isso que é importante a gente ter o ensaio de percussão primeiro. Onde eu fiz, então, um ensaio de resistência de aderência? Eu vou falar para vocês, ó, aqui embaixo, nessa fachada, porque ela está toda ruim, mais para o meio aqui, ó, nessa região, aqui, ó, mais central. E fui com o balancinho lá em cima, fazer lá naquela região, lá em cima, ó, onde eu tenho, eu consigo, né,
fazer aí, porque não tem Soncalvo naquele cantinho, tá vendo? Então eu fiz no meio, eu fiz embaixo e eu fiz em cima. Em 3 pontos. Cada ponto são 12 corpos de prova ou 6 corpos de prova, depende de você como consultor. A norma deixa o consultor livre, tá? A gente é livre para decidir se a gente vai fazer os 12, vai fazer os 6. Como não era, já era nova norma, né? Então era para fazer 12, tá? Nós fizemos então 12 CPs por cada ensaio. E nessa fachada maior aqui, ó, então eu peguei essa aprumada aqui, ó, tá vendo que eu estou desenhando aí? Eu vou até desenhar com uma caneta mais grossa aí, ó. Vou desenhar aqui, ó. Eu peguei essa fachada aqui, de cima e embaixo, fiz também 3 pontos, embaixo e no meio e em cima, e peguei essa fachada aqui, ó, um pouquinho mais distante, tá vendo? Aí eu não consegui fazer em cima. Então essa região aqui eu não consigo fazer. Ó. Então eu tenho que fazer, o máximo que eu posso chegar é aqui, ó, aqui nesse ponto. E aí fiz o meio aqui e fiz mais embaixo, provavelmente por aqui. Não lembro exatamente, mas esse é o critério. Por isso você tem que ter um ensaio de percussão, para você saber exatamente onde você vai fazer o ensaio de aderência. Porque onde está com Soncalvo, a resistência de aderência é 0 e você está jogando ensaio e custo de ensaio fora, esse ensaio não é barato. Né? Beleza? Resultado dos ensaios de resistência de aderência e resultado por fachada. Tá vendo? Fachada leste, fachada oeste, fachada sul, fachada norte. A sul é aquela fachada que vocês lembram lá no comecinho, que estava totalmente exposta, virada para baixo, né? Ela teve, a gente fez mais ensaios nessa fachada, teve até resistências melhores, apesar de estar mais exposta. A fachada norte é a que está mais protegida pelos prédios vizinhos, teve alguma resistência, mas também teve resistências bem baixas. Enquanto a fachada frontal, que é a leste, e a posterior é aquela que está com 58% do revestimento ruim. Né? Olha lá, teve resistências até zero, resistência zero. Bom, a resistência média de todos os corpos, de todas as fachadas, foi em torno de 0,12 megapascal, e faltou aqui escrever com um coeficiente de variação de 60%, é muito alto para um revestimento argamassado. Ou seja, a norma 13749 fala em acima de 0,3, então, pela média, já esse revestimento seria condenado. Tá? Aqui só um resumo dessa caracterização mecânica, para vocês entenderem. Isso aqui, tá, gente, em azul é a relação do Soncalvo pela área total. Então, a área com Soncalvo em relação à área total, não é em relação à área da fachada, tá? Tá aqui, ó, 7% em relação à área total, com resistências médias em torno de 0,02, ou seja, zero. Aqui 3% resistências médias um pouquinho melhores, a fachada sul, 0,24, como eu falei para vocês, né? Ela está com uma resistência melhorzinha aqui. Já a fachada leste-oeste, 2 a 5%, respectivamente, e resistências pífias médias em torno de 0,8 a 0,7. Então, de uma área 6.500, aproximadamente 20% da área total tinham resistências menores, com coeficiente de variação em torno de 60%. Gente, então com o ensaio de resistência de aderência, né, olha lá, mostrando que o revestimento que não está com Soncalvo, está com resistências muito baixas, coeficiente muito alto, e com o ensaio de percussão mostrando que quase 20% da área total está com Soncalvo, judicialmente a gente já teria parado o nosso ensaio aqui e o juiz já teria dado a decisão para remover todo o revestimento, causa ganha do condomínio. Não é um problema de patologia, quer dizer, não é um problema de falta de manutenção, e sim um vício oculto, um vício construtivo. Contudo, o condomínio ainda assim não se convenceu, e em prol da ciência, vamos dizer assim, né? Eu fico feliz por isso, porque foi uma oportunidade que eu tive de aprender e estar ensinando vocês. Nós ficamos preocupados. Como assim o revestimento ele começa a inchar, fissurar, perder a aderência e cair, esfarelar, cair em forma de esfarelamento, deixando inclusive os elementos de vedação completamente limpos. Ele não tem aderência nenhuma, seja em cima da estrutura, olha a viga aqui, ou seja em cima da alvenaria. O que aconteceu aqui? Então o condomínio nos chama e fala, não, nós queremos saber. E nós então tivemos que sentar com a equipe de engenheiros químicos e uma geóloga participou de uma reunião.
né, onde nós pudemos sentar com eles e falar, olha, o condomínio precisa saber. Não é gesso, não. Assim, gente, é importante, faltou eu falar, os ensaios químicos demonstraram que não havia gesso nessa argamassa. Uai, mas a manifestação patológica típica de gesso, mas não é gesso. E é o que então? Outras manifestações patológicas haviam, né, como bom, baixa aderência da argamassa ao substrato de concreto, né, então a falta do preparo da estrutura, corrosão de armaduras, né, e devido a esse inchamento, perda de resistência e esfarelamento, estavam caindo as molduras de EPS estavam caindo, os blocos estavam ficando expostos, outras manifestações patológicas. Foi então que a gente resolveu sentar em algumas horas de reunião com a equipe técnica do IPT. Nós já tínhamos detectado no ensaio de análise química que não tinha gesso, né, na análise de sulfato e recomposição de traço, mas o ensaio mostrava ser um CP3. Você lembra o que é um CP3? O CP3, gente, é o cimento de alto forno, com escória de alto forno. Ou seja, um cimento que tem quase, né, aproximadamente 60%, hoje em dia, inclusive as normas mudaram em 2018, nós temos 60%, 65% de escória, nós temos 5 a 10% de filha e tem uma proporção de clinker pequenininho, de 10 a 15%, ou de 15 a 20% de clinker. Ou seja, o que é um CP3? É o cimento Portland, né, de AF, é de alto forno. É um cimento que tem escória. A escória, ela é um aglomerante, né? Ela é um ligante. Na hora, ela pode produzir CSH, que é o elemento que vai dar aderência dos meus revestimentos argamassados. Porém, contudo, todavia, entretanto, para ela ser ativada, ela precisa da ação do clinker. O clinker, quem é? O clinker é do cimento, né? Ela precisa da ativação do cimento. Quem é o cimento? É clinker e gesso. Só que é aquele gesso de controle de pega, né? Não sei se você lembra. Volta lá na química do cimento. Mas o cimento, na hora que você põe água, ele vai hidratar, ele vai produzir um elemento hidratado chamado hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio, CaOH2, ele ativa a escória, para que a escória, então, produza o CSH e garanta minha resistência de aderência, a aglomeração, né, a aglutinação dos materiais, melhora, diminui a fissuração. Então, na hidratação do cimento, você tem produção de hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ativa a escória, então, vai diminuir a fissuração, vai aumentar as resistências superficiais, vai aumentar a resistência como um todo, vai melhorar as qualidades, vai diminuir porosidade, capilaridade. Ok, até aí era um CP3, até aí está com baixa resistência, até aí não estamos vendo mais nada. E agora? O que nós temos de mais informação? Foi então que esses ensaios foram quase 6 a 8 meses de ensaios, vai e vem do laboratório. Foi então que a Cíntia conseguiu o contato com a engenheira da obra e ela falou que durante a obra, sim, eles usaram o CP3, a argamassa era girada ou rodada na obra e utilizaram plastificantes. Você lembra de algum? Você já usou algum desses plastificantes? O que são os plastificantes? Ou são elementos de incorporação de ar. Vão melhorar, já que a gente não está usando cal, eu vou adicionar um incorporador de ar, formar várias bolinhas dentro do revestimento, que vão melhorar a trabalhabilidade da minha argamassa, o rendimento da minha argamassa, diminuir a quantidade de finos, diminuir a quantidade de exudação dessa água, de retração. Só que, sem controle, o excesso desse ar incorporado transforma a tua argamassa num soufflé. Se você já comeu chocolate soufflé, ou já comeu um soufflé, né, como diz o francês, hoje estamos cheios de francês aqui, hein, gente? Então você vai ver que ele incha porque ele incorpora ar, é igual um pão bolo, né, cheio de fermento. Se ele incha cheio de ar, o que acontece? Eu tenho baixa resistência. Ele começa a ficar fraco, porque ele começa a perder a área de contato com o meu substrato devido a excesso de porosidade. Esses porozinhos, eles se coalescem, acontece um efeito chamado coalescência, eles vão se não vou arriscar o termo aqui, mas o efeito de coalescência é a ligação desses poros. A água penetrou por uma ponta, por esse poro vai parar lá dentro, então começa a ter muita absorção de umidade.
pelo excesso de capilaridade e porosidade. Aí você pode ter baixa resistência superficial. E o excesso de ar incorporado, gente, pode gerar um transtorno muito grande, que a minha argamassa vai ficar pulverulenta, exatamente como nós estamos vendo. Opa! Com essas duas informações, então aqui saiu da análise química, aqui saiu da informação da nossa engenheira da obra. Ok, qual era o traço? Não, ela não sabe, ela não vai lembrar qual que é o traço. Né? Isso já tem 10 anos depois que a obra foi entregue. E ninguém tem registrado isso, infelizmente. Né? O que fazer? Foi então que numa reunião com o IPT, com os químicos, eles sugeriram a gente fazer uma análise por microscopia eletrônica de varredura, chamada análise petrográfica. Contratar uma geóloga, e a geóloga então pegaria essas amostras e analisaria através de ensaio petrográfico. Tá? Então aí os ensaios avançados. Bom, a primeira dúvida, obviamente, antes da gente começar, será que usaram areia de praia? Você lembra dessa história da areia da praia? Do Sérgio Naia, do Palace 2. Você lembra dessa história, né? Por que no concreto o problema era a corrosão? E na argamassa qual que é o problema? A areia de praia, o cloreto, ele também pode provocar a expansão das minhas argamassas. Água salobre, por exemplo, óxido, né? Óxido de sódio, óxido de potássio solúveis em água, tudo isso são esses metais, íons cloretos solúveis, tudo eles provocam a expansão e a desagregação das minhas argamassas. Então, água salobre ou areia de praia podem provocar esse tipo de anomalia. E, por fim, a análise petrográfica, como eu comentei para vocês, né, através de uma lâmina. Bom, os íons cloreto e óxido de sódio e potássio não deram nada, os teores estavam dentro do previsto normatizado, então não era areia de praia, não era água salobre, só restou então a nossa análise petrográfica. Vamos ver o que aconteceu lá dentro? Então, através da análise petrográfica, gente, aqui é uma lâmina e você observa através desse azul mais escuro o excesso de ar incorporado. Então, através desse ensaio, gente, a gente não consegue quantificar quanto foi a mais de ar incorporado, mas eu consigo ver que os meus agregados, que são esses com um azul mais clarinho aqui, o mais branquinho, né? Juntamente com a minha pasta aglomerante, que está aqui, ó, essa cor mais escura, você começa a perder a aderência entre o aglomerante e o agregado pelo excesso de ar incorporado. Olha, né, são bolhas grandes, cheias d'água, ou seja, com capilaridade e absorção altíssimas, e isso está provocando então a perda de aderência do meu revestimento. Então o meu revestimento está esfarelando, porque ele não tem liga. Quando você entra então aqui na matriz cimentícia, você começa a ver escórias anidras na pasta, sinais da baixa hidratação da escória. Ou seja, essa escória não foi ativada. E quem que ativaria ela? Era o hidróxido de cálcio do cimento. Ah, mas por que o cimento não reagiu? Porque não teve cura. Se você não curar o teu cimento, o teu revestimento argamassado, ele não produz os elementos de hidratação, que são o hidróxido de cálcio, CSH e a etringita. A etringita é responsável pela ancoragem mecânica, aqueles cristais que entram nos poros e travam, né? Vai lá e cria aquele agulhamento nos poros. O hidróxido de cálcio é responsável por ativar as escórias, as pozulanas, então um cimento CP3, um cimento CP4. E por fim o CSH, que é responsável pela aderência química, né, e a resistência do meu revestimento argamassado. Então, gente, o que aconteceu? Excesso de ar incorporado e falta de cura da minha argamassa. Conclusão: 20% da fachada com som cavo. A argamassa se desintegrando devido ao alto teor de escórias não hidratadas e à alta porosidade devido ao excesso de ar incorporado. Argamassas pobres, ou seja, com baixa resistência de aderência. Tinha cimento suficiente? Podia até ter, mas esse cimento não reagiu. Esfarelamento, resultado. Expansão, então, na realidade, é expansão, fissura, perda de resistência mecânica com esfarelamento. Essa é a sequência da patologia. Terapia. Substituição 100% de revestimento argamassado dos 6.500 metros quadrados de revestimento.
O condomínio ganhou a ação, o juiz entendeu o que aconteceu e considerou como sendo uma falha construtiva. Conclusão, gente. Dada a recorrência dos problemas observados, né, em revestimentos de fachada, vamos extrapolar um pouquinho para as nossas fachadas. Quanta fachada com revestimento caindo. Esse trabalho provou a importância, a relevância de técnicas de caracterização associadas à inspeção da argamassa. Então, depende do teu conhecimento e depende de você saber o que você está procurando. Então, o objetivo foi aperfeiçoar a conclusão da hipótese diagnóstica. Não paramos só no ensaio de percussão e de aderência, não, nós somos lá dentro e observamos que toda a tua argamassa está contaminada. O sucesso desse trabalho só foi possível por meio de equipes multidisciplinares de engenheiros químicos, químicos e geólogos. Portanto, o conhecimento técnico multidisciplinar e principalmente das ferramentas da engenharia diagnóstica são fundamentais para a correta condução das perícias de engenharia. Gente, nós não nascemos sozinhos. O engenheiro patologista ele tem que ter física, muito conhecimento de física, muito conhecimento de materiais, ciência dos materiais, caracterização de materiais, química. Tá? Esse é o engenheiro patologista. E tem que estar em contato direto com o laboratório. Se não tem laboratório na tua região, você vai ter que achar um laboratório para te atender. Nem que você mande as amostras aqui para São Paulo. É fundamental que você esteja em contato com o laboratório. Tá bom? E o gerenciamento de todos esses ensaios partiu de nós. Né? Nós é que participamos, fomos indicando, fomos fazendo a ponte entre o laboratório e o condomínio, entre os laboratórios de químicos, físicos, os balancins, onde fazer, onde deixar de fazer, a equipe de percussão, tudo depende de nós. Tá? Ok. Deixando aí para vocês me conhecem, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de deixar sempre algumas palavras sábias aí no final da nossa apresentação. Olha esse provérbio do rei Salomão há 3.000 anos atrás aproximadamente. Os planos bem elaborados levam aonde? A fartura, mas o apressado sempre acaba onde? Na miséria. Não tenha pressa, né? Planeje bem, elabore bem teu trabalho, para você não iniciar um trabalho e parar na metade ou você não concluir teu serviço, né, por falta de planejamento. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gente, essa é a lei da semeadura. Se você plantou um bom trabalho planejado, materiais de qualidade, mão de obra treinada, você sabendo o que você está fiscalizando, você se preparando para acompanhar as obras, então você vai colher boas obras. Se você plantar mal, você vai colher mal. Tá? Esse é o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Portanto, gente, engenharia é o que mesmo? É física, bom senso. E depois da Lava Jato, como vocês já sabem, eu acrescentei mais essa frase. Essas duas frases anteriores, né, física e bom senso, não são minhas, essas duas palavras. Né? Física e bom senso são de um professor de física. Ele dizia engenharia, física e bom senso. Eu adotei isso para a minha vida toda e realmente é isso. E depois da Lava Jato eu acrescentei a ética. Tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer a equipe do Laboratório de Materiais de Construção Civil, do IPT, pelo apoio técnico e parceria durante todo o processo de levantamento de amostras e caracterização de imagens. E principalmente, gente, agradecer ao perito, ao condomínio, né, e ao assistente técnico que patrocinaram, né, todo esse trabalho em prol da ciência. Tá bom? Muito obrigado. Estão aqui os meus contatos. Acompanha a gente, vai lá no LinkedIn, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook. O Facebook já não está mais na moda, né? Mas pelo menos o Instagram o Instagram e o LinkedIn, vai lá e acompanha a gente, curte. Sempre tem novidade, a gente está sempre falando dos nossos cursos, está sempre indicando novos trabalhos, às vezes mostrando algumas patologias. Dá trabalho esse negócio, hein, gente? Não é fácil não, mas vocês estão lá acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Sucesso e muito estudo.